Fala pessoal, tudo bem? Olha essa expressão. Você consegue resolver isso daqui sem calculadora? Apenas 1% das pessoas conseguem resolver isso, hein? Vamos lá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, a gente sempre vai tentar fazer cálculos, a gente não vai usar calculadora, mas a gente vai usar alguns artifícios algébricos para facilitar os nossos cálculos. Então, primeira coisa, olha, a gente tem aqui 5,25. Vamos separar isso daqui, né? Isso aqui é 5 mais 0,25, não é? Porque 5,25 é 5 mais 0,5. E aí, a gente repete o raiz de 5. Beleza. Mas tem alguma coisa boa acontecendo aqui, né? Ao nosso favor. Olha só. Aqui tem um raiz de 5, certo? E aqui, o que é o 5? Não é o raiz de 5 ao quadrado? Isso aqui tá ficando bom, tá ficando bom. Olha só. O 5 é raiz de 5 ao quadrado, certo? E o que é o 0,25? O 0,25 é o 0,5 ao quadrado. Se você multiplicar aí, você vai ver que é verdade. Você vai verificar facilmente que 0,5 ao quadrado é 0,25. Na dúvida, para você não fazer muita conta, isso aqui ó, é 5 décimos em forma de fração, certo? 5 sobre 10 em forma de fração. Quando você eleva ao quadrado, você eleva numerador e denominador. Então, 5 ao quadrado, 25. O 10, que é o denominador ao quadrado, 100. 25 centésimos, que em decimal dá isso daqui. Então, dá para conferir rapidamente que 0,5 ao quadrado é 0,25. Tá ficando bom. Aqui, então, nós temos 2 ao quadrado, 2 números quadrados, olha só. Esse aqui, que é o 0,5 ao quadrado, e esse que é o raiz de 5 ao quadrado. E o raiz de 5 aparece aqui também. Vamos escrever isso, então? Então, como que vai ficar essa expressão aqui, ó? Vou utilizar os quadrados. Vai ficar, o 5 é raiz de 5 ao quadrado, o 0,25 é 0,5 ao quadrado. Aí tem esse aqui, ó, menos raiz de 5. Você concorda comigo que se eu multiplicar e dividir por 2, eu não estou alterando nada a raiz de 5, ó? Porque aqui eu tenho 1 vezes raiz de 5, né? Que é o próprio raiz de 5. Então, eu vou escrever esse 1 da seguinte forma. 2 vezes, sei lá, 0,5. Podia ser meio, tá bom? 1 meio em forma de fração. Mas eu posso escrever assim, ó. 0,5 raiz de 5. Por que que eu tô fazendo isso? Olha, aqui eu consigo encontrar que eu estou escrevendo exatamente o menos raiz de 5, porque 2 vezes 0,5 é 1. Então, eu estou escrevendo só que de uma forma diferente. Por que que eu fiz isso? Porque aqui eu posso usar produto notável. Lembra do produto notável? Esse aqui, olha, diferença ao quadrado. O que que é a diferença ao quadrado? Ele é o quadrado do primeiro, estou chamando o primeiro de A e o segundo de B, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha para cima. Quando você olha para cima, para o termo dentro do radical, o que que a gente vê? Olha, a gente vê o quadrado de um número, que está aqui, ó, certo? A gente vê o quadrado de outro número, que tá aqui, e a gente vê, ó, menos 2 vezes um número vezes o outro número, ó, que um número é raiz de 5 e o outro é 0,5. Aqui não faz diferença se é A vezes B ou B vezes A, porque a multiplicação dos números reais, ela é comutativa, então não vai fazer diferença. Aqui, ó, nós temos exatamente essa parte do produto notável. Se a gente tem exatamente essa parte do produto notável, a gente pode escrever essa expressão toda nesse formato,
já que essas duas coisas são iguais. Não é bom? Isso daqui, gente, facilita muito a vida da gente. Gente, produtos notáveis, saber produtos notáveis é você, assim, fazer um caminho totalmente diferente na matemática. É vida na matemática. Então, vamos lá, olha. Vamos chamar aqui, ó, já que a gente tem aqui, ó, o quadrado do primeiro, vamos chamar o raiz de 5 de primeiro, tudo bem? E o 0,5 de segundo. Então, vai ficar, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que que é isso? Isso é o primeiro menos o segundo ao quadrado. Então, essa expressão toda aqui, ó, como que eu posso escrever? Dessa forma aqui. Já que essa parte é essa, eu vou escrever isso tudo aqui como a diferença ao quadrado. Isso significa que eu estou lidando agora com raiz de o primeiro, que é raiz de 5, menos o segundo, que é 0,5, e isso está ao quadrado, certo? Então, ó, só para conferir. Diferença ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro, tá aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo, tá aqui, tá vendo? E agora? Ora, eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado. A única coisa que a gente tem que observar aqui é que essa diferença dá positiva, porque a raiz de um número sempre é positiva, porque a função raiz quadrada, ela tem imagem positiva, certo? O domínio dela são os números maiores ou iguais a zero, né? Nos números reais. E a imagem dela também é positiva, porque raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, não é mais ou menos 3, né? É o módulo, na verdade. Então, a gente tem que verificar se esse número daqui é maior do que zero. E é. Porque o raiz de 5, ele é aproximadamente, raiz de 5 é aproximadamente 2,236, certo? Então, 2,236 menos 0,5 dá uma coisa positiva. Então, dessa forma, eu consigo tirar esse cara da raiz. E o que que é isso, então? Então, isso daqui resulta em o número de dentro. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, vai dar o resultado raiz de 5 menos 0,5. Ora, como raiz de 5 é aproximadamente 2,236, se eu subtrair meio, né, o 0,5, isso aqui dá aproximadamente 1,736, para quem não gosta de deixar as coisas em função de raiz. Esse aqui é o resultado, e se não houver problema, você pode considerar esse o resultado, sendo raiz em função de raiz. Gente, olha isso. Deixa eu sair para vocês pegarem o print da questão. Muito tranquila, não é? Só usamos produtos notáveis. Só isso que nós utilizamos. E a questão já estava prontinha. A gente só precisou separar esses dois caras aqui para enxergar que a gente estava com dois números ao quadrado. Muito bom, não é? Aí você pode perguntar assim, beleza, e se essa diferença aqui fosse negativa? Ótimo. Como que seria o resultado dessa raiz quadrada? A gente sempre resolve uma raiz quadrada como o módulo do número de dentro, certo? Então, por exemplo, só um exemplo aqui. Se eu estou com raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, isso não é menos 3. Isso é módulo de menos 3 e, portanto, é 3, certo? Quando a gente está com uma diferença assim entre números que, porventura, é negativa, a gente tem que considerar menos esse número, tem que colocar menos na frente, porque é sempre o módulo sempre considera o número positivo, não é verdade? A gente sempre coloca um número positivo no módulo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E aí, como você resolveria essa questão sem calculadora? Você faz parte daquele 1%? É aquele 1% que resolve, tá, gente? Que resolve essa questão.
Apenas 1% consegue resolver sem calculadora. Eu espero que você tenha conseguido. Deixe sua solução aqui também, porque as ideias de vocês são sempre muito bem-vindas. E aí, até o próximo vídeo.